No próximo dia 1º de setembro de 2019, nós teremos o 30º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. O tema deste ano será Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à alma humana em desenvolvimento. Será das 8h30 às 13h. Nós teremos evangelização infanto-juvenil e lanche fraterno. Todos estão convidados a participar. Pedimos aos frequentadores do SEIC, que nas suas preces incluam a oração pelos governantes de todas as nações. Desta maneira, nós estaríamos contribuindo com os bons espíritos na manutenção da paz do nosso planeta. E nós pedimos também que inclua a prece pela obra que nós estamos realizando aqui em nossa casa. E por último, nós pedimos para não usar aqui o subsolo, o nosso salão, para alimentação e também não fazer o uso de aparelho celular. Quem precisa atender, nós pedimos que suba até o térreo para fazer o atendimento. E também pedimos para verificar se o celular está desligado ou em modo de vibração. Agradecemos. Agora nós vamos fazer a leitura da nossa página. É uma mensagem de Marco Prisco, do livro Momentos de Decisão. O título, O Outro. Toda vez que a tentação da censura conduzir-te à acusação, coloca-te no lugar do outro. Antes da agressão violenta, pensa na situação do outro. No instante da maledicência venenosa, considera se foras o outro. Diante da perseguição que promoves, condói-te do outro. Face ao despeito que te conduz ao ultraje, reflete sobre o outro. Quando o ódio impulsionar-te o esforço, toma o lugar do outro. O outro é teu irmão. Talvez seja culpado. Possivelmente a responsabilidade será tua. Não te cabe, seja qual for a circunstância, assumir a posição do vingador, desde que não poderás exercer a da justiça, transformando-te sob impulso infeliz em algoz do outro. A vítima expunge a culpa. O perseguidor sobrecarrega-se de culpa. Injuriado ou incompreendido, sofrendo ou aflito sobre agressão ignominiosa e injusta, ama, por mais difícil te pareça, não revidando mal, porquanto o outro, a quem gostarias de agredir, já está atacado em si mesmo, caso não se encontre igualmente inocente ou as aparências más que demonstra não passem de aparências. Por essa razão, o impositivo evangélico não dá margem à tergiversação, fazer ao outro o que se deseja que o outro lhe faça. É com a psicografia do Divaldo Pereira Franco. Então, agora vamos unir os nossos pensamentos na nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e aos nossos amigos espirituais, por estarmos novamente na casa de irmão Clarencio para continuarmos os nossos estudos em torno do Evangelho. Mas nós pedimos, querido Mestre Jesus, que todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, possamos estar cada vez mais ligados à espiritualidade amiga, fortalecidos, amparados, sustentados em todos os nossos momentos pelos amigos espirituais, pelos nossos guias, que estão sempre prontos a nos ajudar, bastando que nós possamos abrir os nossos entendimentos, os nossos sentimentos, para percebermos a ajuda que eles nos trarão. Que nesta tarde, Senhor Jesus, todos nós continuemos a estudar, perseverando no entendimento do Evangelho, para que a nossa vivência aqui na Terra seja um pouquinho melhor. Mas aprendermos principalmente, querido Mestre Jesus, que todos nós, irmãos, filhos de um Deus de amor e de bondade, mas ainda
carentes desse amor que para nós ainda é impossível de entender, mas que nós queremos, querido Mestre Jesus, realmente termos esse amor em nossos corações e sempre nos olharmos uns aos outros como filhos queridos do mesmo Pai. Pedimos também, Mestre querido, que Tu envolvas os nossos companheiros que farão uso da palavra nesta tarde. A Rose, que nos fará sobre o seu Evangelho, querido Mestre, e também o Wagner, que nos falará durante o passe. Que todos nós, aqui presentes, possamos estar sempre envolvidos por essas vibrações de muita paz e de muita luz. Que seja, Mestre querido, em seu nome, que seja em nome de toda a espiritualidade amiga desta casa, do nosso querido irmão Clarencio, mas que seja, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos dar por iniciado os nossos estudos dessa tarde. Graças a Deus. Nós vamos começar o estudo do capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, nos itens 1 a 4. É o maior mandamento: fazer aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Eu vou ler o número 1 e o número 4. Tendo os fariseus tomado conhecimento de que Jesus fizera os saduceus se calarem, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio fazer-lhe esta pergunta para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. É o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros, o mesmo que desejamos para nós. Com que direito se exigirá um bom procedimento dos nossos semelhantes, se não temos para com eles a indulgência, a benevolência e o devotamento? A prática desses ensinamentos conduz à destruição do egoísmo. Quando os homens o usarem como regra de comportamento e como base da sua instituição, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre eles a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem divergência de opiniões, mas união, concórdia e benevolência mútua. Então agora vamos passar a palavra para a Rose e que Jesus a envolva em vibrações de muita paz. Adeus. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações hoje e sempre. Tão bonita essa página, né? Uma coisa linda, é tudo que nós estamos precisando. E quando nós chegamos à casa espírita, muitos de nós se interessam imediatamente por adquirir o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando você vai olhar o Evangelho, você vê esse nosso estudo de hoje, o mandamento maior, ele está no capítulo 11, que vocês vão levar para casa. Olha, capítulo 11, está escrito aqui, né? De 1 a 4, o mandamento maior. Mas, folheando o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver novamente esse mesmo título, o mandamento maior, mas agora no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 4. Aí você pergunta, ué, de novo? Mas a gente já não estudou o mandamento maior? Será que Kardec se enganou? Haveria um engano? Ele botou no capítulo 11 e botou também no capítulo 15? Por que será que ele foi? Será que não teve um revisor, né? Não houve engano, não há engano. É a importância do ensinamento. É que nós possamos entender espíritos ainda problemáticos, espíritos ainda imperfeitos, o que é realmente a caridade.
Por quê? Porque Jesus nos disse, está na página que vocês vão levar para casa, está aqui. São palavras de Jesus, tanto no item 11 quanto no item 15. A gente pode pegar aqui o item 15, quando eu começar a ler aqui o item 15, olha só. Mas os fariseus, sabendo que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, a mesma coisa. Então, por que é que a gente fez uma adaptação nessas palavras de Jesus? Porque a caridade, segundo Jesus, é exatamente o que termina aqui o final do item 4, né? Mais ou menos isso. É você ter benevolência para com todas as pessoas, indulgência para com os defeitos dos outros e perdão das ofensas. Você não se sentir ofendido pelos outros. Isso é a caridade. Mas isso não é bolinho, isso não é fácil, isso não é uma brincadeira, é dificílimo. Porque você pode até ser benevolente, mas às vezes com aquelas pessoas que você gosta, com aquelas pessoas que pensam como você, né? Você pode ser indulgente com filhos, às vezes, né? Com pessoas muito próximas. E muitas vezes a gente tem uma dificuldade enorme de perdoar. Então é por isso que durante esses anos, de 2000 para cá, quando Jesus saiu da terra, né, a gente fez uma espécie de adaptação. E a gente começou a falar, e isso faz bem à nossa alma, porque a gente é imperfeito, a gente começou a achar que fazer caridade era doar roupa velha, ou doar um prato de comida de ontem, ou um pão que está quase duro. Então, necessário se fez que quando Kardec trouxe, através dos espíritos, como Conan Doyle chama, a invasão organizada, o momento que Deus achou que a humanidade estava madura para entender realmente as suas palavras, não tergificá-las como a gente fez isso, não modificá-las, então ele vem e explica o que é a caridade. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem as palavras de Jesus explicadas tal como Jesus disse há 2000 anos, para que a gente não se equivoque novamente. Por isso, esse mandamento maior, você tem 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, que vocês estão levando para casa, e no capítulo 15, que é a mesma passagem, né? Só que ele diz lá, fora da caridade não há salvação. Aí vocês têm aqui, não foi lido, e eu não vou ler agora também, vocês têm uma parábola. Uma parábola, é o item 3, né? É uma parábola que Jesus diz para nós, chama-se a parábola do credor incompassível. Eu quero que perdoe a minha dívida. E então a pessoa me perdoa, e quando eu saio e encontro alguém que me deve umas merrecas, eu vou em cima dele e não perdoo a ele. Quer dizer, então eu quero que me perdoe, mas eu sou incompassível, eu não tenho piedade, eu não tenho nenhuma complacência com aquele que me deve. Então, isso também é muito importante. Então, como é que a gente, os Espíritos dizem para nós, amarás, Jesus diz para nós e os Espíritos nos explicam, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. O tempo todo, a palavra todo, quer dizer, na totalidade, né? E Jesus diz, esse é o maior e o primeiro mandamento. Significa que, antes de tudo, eu tenho que amar a Deus, que é meu Pai. Então eu pergunto, será que a gente ama a Deus? Porque às vezes a gente acha que ama, mas é bom que analise, porque a doutrina espírita é toda para a gente analisar, né? Então, por quais meios eu posso olhar, analisar e perceber se eu amo a Deus? Será que eu amo mesmo? Será que eu amo a Deus porque eu faço ofertas, eu quero agradar a Deus? É tão engraçado, né, quando fala agradar a Deus. Calcula, a gente agradar a Deus, né? Será que... Porque os antigos faziam isso, eles trocavam, achavam que podia fazer ofertas. Até os nossos índios faziam ofertas, porque achavam que poderiam fazer isso, né? Os antigos usavam essa tática. Será que é porque eu faço ofertas, porque eu quero agradar a Deus? Então Jesus vem, e essa é a função,
da doutrina espírita recordar o que Jesus disse e adequar à nossa época agora. Jesus vem e ensina que esse não era o caminho certo, achar que eu poderia agradar a Deus, ofertar alguma coisa a Deus, quando ele diz para nós: se, portanto, quando fordes depor a vossa oferenda no altar, e vos lembrardes que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa oferta junto do altar, e ides antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. São palavras de Jesus, anotadas por Mateus, no capítulo 5, versículos 23 e 24. Então, quando a gente pega e pensa, é ofertar, e a gente escuta essas palavras de Jesus, a gente vê, entende, percebe a inutilidade de ofertas. É nosso Criador, é nosso Pai. Eu vou ofertar a quê? O que a Ele? Né? Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículo 24 e 25, está escrito lá: Deus não pode ser servido por mãos humanas. Deus, as nossas mãos são humanas, Ele nos criou. Deus não pode ser servido por mãos humanas, como se precisasse de algo. Quem precisa de algo somos nós. Nós precisamos entender o mecanismo da vida e corresponder à misericórdia de Deus que nos deu a reencarnação. Não tem que ofertar nada a Deus, né? Deus não é um ser humano com mais poderes. Não é. A gente pensa, a gente tem algumas igrejas que tem, inclusive, em Marechal Hermes tem uma igreja que tem um retrato lá no altar mor, tem um retrato, uma pintura de Deus, é um velhinho dos cabelos brancos, meio gordinho, está lá. E Jesus e Nossa Senhora. Deus não é um de nós em ponto maior, mais velho, não é. Não é um ser humano com mais poderes. Ele não se corrompe. Eu não posso agradar a Deus, eu não posso comprar, eu não posso trocar. Eu dou não sei o que para Deus, Deus me dá não sei o que. Isso não pode ser feito, né? Eu não posso tornar Deus bonzinho. Porque as pessoas achavam, quando viam os vendavais e tudo, achavam que Deus estava aborrecido, tinha que agradar a Deus, fazer com que Deus ficasse bonzinho, né? Isso acontece conosco. Deus é um Pai de amor, de justiça e de misericórdia. Amor, justiça e misericórdia. Ele é todo amor, todo justiça, todo misericórdia, não é? Nós, em geral, é que não percebemos, porque a nossa face de preocupação não está voltada para Ele, está voltada para as coisas da terra. Então a gente não percebe. A gente não percebe. Desde que a gente sossegue o nosso espírito e queira, a gente consegue perceber Deus como um Pai de justiça, de amor, de misericórdia, né? Bom, então, eu amo porque eu frequento uma casa espírita, uma igreja, uma sinagoga, um templo, uma mesquita, porque eu sou religioso. Então, eu mostro que eu sou. Naturalmente, amo a Deus porque eu sou religioso. Será que é isso? Então, o nosso guia modelo coloca para nós que nos ensina que esse não é o caminho certo. Não é um caminho certo. Você ficar o dia inteiro dentro de uma igreja, dentro de uma casa espírita, não é o caminho certo para dizer que ama a Deus. Não é por aí, né? E ele narra a parábola do bom samaritano. Vocês estão lembrados, quando a gente vê a parábola do bom samaritano, as primeiras pessoas que passam são dois religiosos. Portanto, não é por aí. E quem é que vai socorrer o homem que está lá caído, ferido, foi assaltado? O samaritano, que era uma pessoa que os judeus achavam horrível. O samaritano não pode nem pensar, porque achava que era assim a escória. É o samaritano que vai pegar o homem, vai levar, vai botar na hospedaria, vai cuidar, vai pagar. É o samaritano, mostrando que não é porque eu sou religiosa que eu amo a Deus. Não é esse o caminho certo, né? Ele mostra com a parábola do samaritano, né? Então nós entendemos que há uma inutilidade. Inutilidade, sabe o que é inutilidade? Não serve para nada. Há uma inutilidade numa adoração exterior. Que eu repito, eu faço uma posição assim, ou assim, eu falo baixinho. Não é isso. É inútil isso, se aqui dentro do meu coração não há
um pensamento, a minha face voltada para a misericórdia de Deus, né? Então, esse não é a adoração exterior, não tem qualquer utilidade. Na pergunta do Livro dos Espíritos, 654, Kardec pergunta assim: Deus tem preferência por aqueles que o adoram dessa ou daquela maneira? Porque tem gente que dobra os joelhos e faz assim para frente, né? No tapetinho. Tem gente que faz assim. Tem gente que fala, glória a Deus. Qual é a maneira que a gente tem para orar, para levar o nosso pensamento a Deus, né? Então, Deus tem preferência por aqueles que o adoram dessa ou daquela maneira? Resposta dos espíritos superiores para todos nós que estamos agora. A humanidade está madura para entender isso agora. Naquela época lá não entendeu. Diz ele assim, os espíritos dizem assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Sentimento. Não é postura. Postura, a gente faz assim, assim, assim. Do fundo do coração, com sinceridade. Olha, eu não vejo televisão há uns 40 anos, mas eu me lembro que Fernanda Montenegro, quando ela interpretava velhinhas, né? No tempo que ela foi ficando mais velha, ela era apedrejada na rua, de tanta interpretação que fazia. Ela fazia uma interpretação tão real que as pessoas achavam que ela era aquela velhinha. Então, é com sinceridade, não é fazendo de conta. Vocês vão levar para casa, olha, há muitas encarnações, durante muito tempo a gente foi fariseu, fazia de conta que era uma coisa e era outra. Agora não precisamos mais fazer isso. Agora nós já entendemos. Precisamos amar a Deus com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Por que ele fala evitando o mal? Porque a gente ainda é imperfeito, ainda tem dentro de nós muita coisa má. A gente ainda tem vontade de voar no pescoço do outro. Então, evitando o mal. Na hora que der essa vontade, segura, né? Então, fazendo o bem e evitando o mal, aos que acreditam honrá-lo através de cerimônias que não os tornam nem melhores do que os seus semelhantes. Não adianta agradar a Deus assim, né? Tem que ver como é que eu estou fazendo com o meu próximo. Esse aqui é longo, mas ele diz assim: aquele que apenas possui as exterioridades da piedade é um hipócrita. Jesus falou isso o tempo todo para os fariseus hipócritas, né? É um hipócrita. Aquele cuja adoração é afetada, está em contradição com a sua conduta, dá mau exemplo. Chega na casa espírita, fala uma porção de coisas, você vai olhar a conduta dele lá fora, dá mau exemplo. Aí a minha família não quer vir para a casa espírita, eu falo, mas não sei porque minha família não quer vir para a casa espírita, não sei porque minha família... Aí vê como é que eu ajo dentro de casa. Aí os meus familiares falam assim, quê? Essa doutrina espírita? Coisa estranha, que depois que a Rosa entrou para a casa espírita, é muito pior. Então, é isso aqui que ele está falando. É você dar mau exemplo. Você afetadamente fala de Jesus, de Deus, mas as suas ações não condizem com o que você fala, né? Aquele que professa adorar o Cristo é orgulhoso, invejoso, ciumento, que é duro e implacável com os outros, ou ambicioso dos bens desse mundo, digo-vos que a religião está nos seus lábios, mas não está no coração. Tem mais coisas aqui, a pergunta 654, vocês podem ler, porque ela é muito interessante mesmo, né? Então, porque eu amo a Deus, eu saio exaltando. Glória a Deus! Ou eu entro no trem, olha aqui, senhores passageiros, trago aqui para os senhores a beleza do que é os ensinos de Deus, de Jesus. É por isso, é assim. Eu amo a Deus porque eu fico louvando na rua, tudo que eu falo, glória a Deus, né? Vale, meu Deus. Será que é isso? Então, Jesus vem e explica para nós que esse não é o caminho. Louvar a Deus gritando pela rua ou toda hora falando o nome de Deus não é o caminho certo. E ele diz, quando ele diz para nós assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pode louvar, entrar no trem gritando, não tem problema. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele vai dizer quem é que entra. Entrará somente, apenas, tão somente, aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E aí a gente pergunta, qual é essa vontade?
E a gente percebe que não adianta eu sair falando, gritando, porque há uma inutilidade nas palavras ocas. Palavra oca que não tem nada a ver com a ação. Eu falo uma coisa, mas a minha ação é outra, né? Então, qual é a vontade de Deus, nosso Pai? Que todos nós que somos a sua criação façamos, né? Que nos amemos uns aos outros. É fácil. Que nos amemos uns aos outros. É só isso. E vocês vão levar para casa essa página linda que fala aqui, coloque-se no lugar do outro. Às vezes a gente é tão duro com a outra pessoa, mas pensa um pouquinho, e se fosse eu? Às vezes a gente exige de uma pessoa que vai limpar a pá do ventilador, não sei o que, porque eu estou pagando. Será que isso faz tanta diferença? Será que a pessoa esqueceu aquilo ali ou não fez? Quer dizer, na conta de quem que fica o fato da pessoa não ter feito? Na conta dela, não na nossa, porque nós pagamos para ela fazer. Então, às vezes, a gente é duro com o outro, muito duro, e a gente não faria nem metade do que o outro está fazendo. Às vezes, eu vou andando e vejo, né, principalmente quando a gente anda de BRT, esses lugares que o ônibus vai sozinho e você vê todo mundo engarrafado aqui do lado, né? Então, você olha, às vezes, você está no carro, você olha para o ônibus, você vê aquelas pessoas ali parecendo umas sardinhas enlatadas. E aí a pessoa chega na sua casa cansada. Você vai falar, é um preguiçoso. Você estava no seu carro sentado. Então é preciso que a gente torne o nosso coração menos endurecido. Ele é muito duro. Nós somos implacáveis com os outros. E a gente precisa, essa lição é para isso, por isso ela está 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, amar a Deus é não imaginá-lo como um ser humano poderoso. Ele vai me castigar, porque eu fiz isso, ele vai me castigar, porque é assim que a gente faz. Alguém faz uma coisa. A gente, agora praticamente nem pode mais, né? A gente espanca uma criança porque a criança não obedece. Hoje em dia não pode, porque se o vizinho souber, vai. Outro dia o meu neto, a minha filha falou com ele, brigou com ele. Ele é uma pessoa bastante rebelde, aquele espírito, né? E ele tem 10 anos apenas, mas é por isso que a gente tem que estudar a doutrina espírita, porque você sabe, não é uma criança, está no corpo de uma criança. E ele afronta de uma forma impressionante mesmo, os argumentos que usa, entendeu? E aí a minha filha falou, não sei o que foi que falou para ele, ele disse, eu posso chegar no juizado e dizer que você é assim. Então, é preciso que a gente entenda que o nosso momento que nós estamos vivendo é um momento bastante difícil. E como a gente pune o outro, a gente acha que Deus é um ser humano com mais poderes, né? A gente amar a Deus é quando a gente percebe a sua misericórdia, o seu amor, a sua tolerância e o fato de ter nos criado para chegar à perfeição. Isso é quando a gente ama a Deus, que a gente entende. É também respeitar. É tão importante esse verbo respeitar. Respeitar o amor e a misericórdia de Deus por nós. Às vezes a gente não faz esse respeito. Eu não respeito, por exemplo, a misericórdia de Deus a mim, pela minha criação, pela oportunidade reencarnatória, quando eu malbarato as oportunidades que Ele me deu. Eu acho que eu poderia ter uma situação melhor financeiramente. Quantas pessoas falam isso? Eu poderia ter uma situação melhor de saúde. Eu não consigo reconhecer que o que eu tenho é o que eu preciso. Eu preciso disso. O meu corpo é formado do meu arquivo de outras encarnações. A gente hoje vive o somatório das outras escolhas anteriores, né? Então é preciso que a gente perceba essa misericórdia de Deus e não ache que Ele nos castiga, né? Eu não percebo muitas vezes esse amor de dar. É só a gente prestar atenção, tem muita gente nova aqui, mas quem tem o cabelo assim um pouquinho mais branquinho,
presta atenção em quantos momentos da nossa vida, em situações de dificuldade, apareceu alguém, sabe-se lá de onde, a gente sabe hoje em dia de onde que apareceu, mas naquele momento, a gente não, aparece alguém, sabe-se lá de onde, e vem com uma coisa, dizer que tem um concurso para a gente fazer, no meu caso foi assim, né? E que é o meu emprego até hoje. Saiu do nada? Não, saiu da misericórdia de Deus. E a gente aproveitou. Mas eu, às vezes, brinco com outro neto de 22 anos. Às vezes, o cavalo passa na nossa vida, né? A chance, eu digo que é o cavalo. O cavalo passa encilhado. Está com a sela, está parado. O cavalo faz assim. E a gente não monta. Às vezes, o cavalo passa cheio de óleo. Não tem sela, não tem nada, mas eu vejo aquele cavalo até andando depressa, eu corro e tento montar, e monto e seguro, nem que seja na crina, e vou. São as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede. Às vezes, o cavalo está encilhado, eu nem quero montar. Ah, não estou afim. E às vezes, passa, do jeito que passou, o outro pega, e eu digo assim, fulano tem muita sorte. Não é assim que a gente fala? Fulano tem muita sorte. Caramba, queria ter a sorte de fulano. E não percebe a misericórdia de Deus, né? Então, nós vemos, prestamos atenção, a quantidade de protetores espirituais que estão à nossa volta. Nós temos o nosso anjo guardião e muitos espíritos protetores. Muitos espíritos que simpatizam conosco e que nos fornecem, nos falam dos melhores meios de aproveitamento. E o maior de todos eles é que a gente possa ver no meu irmão uma pessoa como eu. Mas a gente não faz isso. Como é que a gente faz? A gente usa 2 argumentos. Ou a gente é egoísta, então eu coloco só eu mereço. Ou a gente é orgulhoso. Vocês até merecem, mas eu mereço mais. Então, nesses 2 argumentos, eu estou excluindo o meu irmão. Eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Por isso essa lição está 2 vezes no Evangelho, para que a gente entenda a necessidade da caridade. É preciso que a gente estude as leis eternas e imutáveis de Deus. E isso é o que a doutrina espírita nos faz. Ela nos ensina, você pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho não, o Livro dos Espíritos, você tem, na terceira parte, explicando a lei de Deus. Você tem ali todas as leis, a lei de trabalho, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de reprodução, todas as leis estão explicadas ali, para que a gente possa estudar e entender as leis eternas e imutáveis de Deus, que a doutrina espírita nos explica de uma forma bem interessante. Então, disse-nos Jesus, que é o nosso guia e modelo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, porque você não tem... O que adianta você andar se você não sabe qual é o caminho? Você anda às tontas. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que quer que diga a igreja de não sei o que lá, a igreja de não sei o que lá, Deus é lucro. Não importa. Ele é a verdade. Por isso ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E ele é a vida, porque ele vai nos ensinar, através dos seus exemplos, que essa vida aqui é importante. É importante. Eu já vivi 75 anos nessa vida. Ela é importante, aprendi coisa dessa. Mas a verdadeira vida é a vida que vai continuar quando esse corpo for para debaixo da terra. É aquela que estava antes de eu estar vestida com este corpo. Então, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, ele vem à terra na segunda metade do século XIX, através do que se chamou a invasão organizada, quando os espíritos descem à Terra em vários pontos e mostram, naquele momento da Europa toda materialista, que não havia só matéria, existia alguma coisa mais importante que era a matéria, que é o espírito. Então é por isso que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Se não entendendo as minhas palavras, se não se esforçando
para cumpri-las, porque não é fácil, porque a gente é imperfeito, né? A doutrina espírita, que é o Consolador prometido por Jesus, quando Jesus vai sair da terra, ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei outro Consolador, já que ele era um, estava saindo da terra. Outro Consolador, que ficará eternamente convosco. Eternamente. Por quê? Porque nós somos espíritos. Estamos todos encarnados. Aqui há uma porção de espíritos desencarnados que só as pessoas que têm visão especial de médium conseguem ver. Mas há muitos. Então, nós somos espíritos e precisamos exercitar os ensinamentos de Jesus para chegar à perfeição. Então, este Consolador prometido ficará eternamente conosco, porque nós somos espíritos. E esse ensinamento está conosco. Quando nós entendermos tudo isso, nós podemos caminhar tranquilamente, porque sabemos quem é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, a doutrina espírita vem nos mostrar a todos nós, indistintamente, a necessidade de refletir, de pensar, de analisar. Não é a gente levar para casa esses ensinamentos e decorá-los. Não adianta isso. A gente chega à casa espírita, escuta esses ensinamentos e reflete. Isso serve para mim? Realmente a caridade é isso? Esse deve ser o mandamento maior? Isso tem coerência? Isso está dentro da ciência? Porque a misericórdia de Deus deu-nos a inteligência para que a ciência diminuísse o sofrimento na Terra, preparando a Terra para um planeta de regeneração. Num planeta de regeneração, a dor não é característica. O sofrimento não é característico. E a Terra está marchando para a regeneração. Ela precisa estar menos envolta em sofrimentos, menos envolta em dores. E quem é que vai fazer isso? A ciência, que vai diminuir. Eu não sei, porque tem muita gente jovem, mas eu sou de uma época que as pessoas operavam, já falei isso aqui várias vezes, e a gente perguntava assim: o que fulano operou? Ah, não sei, barriga aberta. Abria daqui a aqui para ver o que é que a pessoa tinha ali dentro. Calcula o sofrimento, muitas pessoas morriam. Infecção hospitalar era um monte. Então, quer dizer, a ciência veio para diminuir o sofrimento do homem. E a ciência espírita vem para que a gente entenda que eu preciso amar o meu próximo. Quando eu não amo o meu próximo, às vezes ele nem sabe que eu que eu estou odiando ele. Este ódio, esse mal faz mal a mim mesma. Altera todo o meu metabolismo, altera tudo isso. E a ciência está dizendo isso. Os psicólogos, os psiquiatras estão dizendo isso. Da quantidade que certos sentimentos nos afetam muito mais do que a outro. Arrasam muito mais o nosso organismo do que o outro, que muitas vezes não sabe, né? Então, a gente estava dizendo, a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, vem mostrar aos homens a necessidade de refletir sobre os ensinamentos de Jesus, interiorizá-los, colocar aqui dentro do coração, tornar o nosso coração menos endurecido, a nossa mente menos preconceituosa. Olha o nome, preconceito. Eu olho para a pessoa e eu já dei a ficha toda dela, mas aquela ficha que eu fiz, às vezes não tem nada a ver com a ficha que ela realmente é. Então, interiorizar esses ensinamentos, deixando de lado adaptações e materializações desse ensinamento. A gente faz isso o tempo todo. Vocês querem ver uma coisa? Quando a gente fala que ama alguém, agora está na moda, faz o coraçãozinho, né? Materialização do sentimento. Você faz assim, ó, olha lá, materializou o sentimento. Ou então compra presentes. Isso aqui, aquilo outro, para filho, para marido. É materialização do sentimento. Quando eu materializo um sentimento, aquilo está comprovado. Eu posso comprovar por aquilo ali que o meu sentimento é aquele? Não tenho como. Porque a gente é imperfeito, a gente pode estar fazendo de conta. Eu quero agradar o meu chefe, então eu compro alguma coisa e dou para ele pensar que eu realmente admiro ele. Na realidade, eu quero que ele suma da minha frente, porque eu quero o cargo dele. Entenderam?
Então, a gente está fazendo isso, materializando, mas a gente tem que interiorizar esses sentimentos para a gente entender como é que nós podemos viver sem causar mal ao meu próximo. É o que está colocado aqui, ó, o outro. Coloque-se no lugar do outro. Veja se você consegue fazer o que o outro faz. E se você não pensa, não, espera aí, a vida dele não é brincadeira, né? Como é que a pessoa vive assim? Então, na pergunta 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, eu adoro essa pergunta, porque tem gente que fala assim, eu não faço mal nem a uma mosca. Fulano é uma pessoa maravilhosa, não faz mal nem a uma mosca. Às vezes ele tem aquela raquete que vende no camelô, e aí ele não faz mal nem a uma mosca, porque tem que levantar, pegar a raquete, né, ver se tem pilha aí. Não faz mal nem a uma mosca. Fica fazendo assim. Aquele negócio eletrocuta a própria mosca. Né? Então não faz mal nem uma mosca, será? Então, diz assim o Livro dos Espíritos. Todos vocês poderiam estudar o Livro dos Espíritos, que a Casa Espírita oferece a oportunidade de estudar esse livro. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus, porque se julgava que podia agradar a Deus. Basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura. Olha, era essa a ideia que a gente tinha. Você não fazia o mal. E aí, quando você morresse, você falava, não, mas eu não fiz mal nenhuma mosca. Você reivindicava que você tinha que ir para o céu. Não, você não fez mal nenhuma mosca. Então, basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Resposta dos Espíritos Superiores. Não. Não, absolutamente não. É preciso fazer o bem no limite das suas forças. Você olha que coisa linda. Não é a palmatória do mundo, não é dar carão em todo mundo, porque a gente não tem condição de dar carão em todo mundo, gente. A gente está no mesmo barco. Então, ele coloca aqui, é preciso fazer o bem no limite das suas forças. O limite da força dela é um, dele é outro, a minha é outro. Cada um no seu limite. Faça o bem no limite das suas forças. Tem muito dinheiro? Abra uma indústria, sei lá, abra uma escola, compre material para algumas crianças que vocês conhecem, filho da empregada, sei lá quem, na família tem alguém pobre, né? Faça o bem no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver sido feito. Essa pergunta é importantíssima. Eu vou responder pelo mal que eu tiver feito, mas olha só o que ele vai continuar falando. Em consequência do bem que poderia ter sido praticado. Então, eu não fiz o mal, nem a uma mosca, mas eu poderia ter convidado alguma pessoa, alguma criança, por exemplo, que nunca foi a uma praia, uma criança que nunca foi a um museu, né? Há pessoas aqui no Rio de Janeiro que nunca entraram, por exemplo, no Teatro Municipal. É um lugar de emocionar, para a pessoa perceber que há belezas, que há coisas lindas, pinturas, esculturas, coisas que a pessoa tem acesso. E se eu não dou a ela essa possibilidade, ela pensa que aquilo que ela vê todo dia, aquele noticiário horroroso, aquela novela pavorosa, é que é o normal. E não é. Tudo que é usual pode não ser normal. Já pensaram nisso? Ah, é normal. Hoje em dia isso é normal. Não é normal. Pode ser usual. Nem tudo que é usual é normal. Então, a gente poderia fazer isso, porque ele coloca aqui, todo o mal que tivesse sido feito em consequência do bem que não foi praticado. Eu poderia ter praticado o bem, mas não pratiquei. Então, se acontecer um mal ali, eu sou responsável. Então, é importantíssima essa pergunta. Na pergunta 643, Kardec pergunta assim, também adoro essa pergunta. Há pessoas que, pela sua posição, é muito pobre, está desempregado, tem uma deficiência física que está em cima de uma cama, né? Há pessoas que, pela sua posição, não têm a possibilidade de fazer o bem? Essa pergunta é danada, porque você não... O que quer que você diga, você pode fazer o bem, né? Resposta dos Espíritos. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isso. O egoísta vai falar assim, não dou esmola que vai beber.
não dou um prato de comida porque ele vai jogar fora. Ele vai sempre arranjar um subterfúgio para calar a consciência dele. Na realidade, ele é ruim. Ele é um coração endurecido. Mas ele tem que fazer de conta que ele é bonzinho. Então, eu não vou dar porque ele vai beber. E eu estou pensando na saúde dele. Olha que bonito. Soa bem, né? Legal, olha que velhinha piedosa, ela não dá esmola porque a pessoa vai beber. Ela está preocupada com a saúde dele. Então, não há quem não possa fazer. Somente o egoísta jamais encontra oportunidade para isso. Basta estar em relação com outros homens. Eu adoro falar isso, porque hoje em dia os ônibus estão com as cadeiras menores. Vocês são jovens, mas antigamente os ônibus eram mais espaçosos. Então, além das cadeiras estarem menores, nós estamos um pouquinho mais fortes. Não é gordo não, mas um pouquinho mais fortes, né? Então, o camarada que senta primeiro no banco, ele pensa que está no sofá da casa dele. Já repararam isso? Aí ele senta, pega o celular e o cotovelo dele aqui, ó, nas suas costelas. Então, se você senta e presta atenção que não está incomodando o outro, já é que a idade está colocando aqui, ó. Não basta estar em relação com outros homens para encontrar a ocasião de fazer o bem. E todos os dias da vida oferecem a possibilidade a todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Paguei a passagem, eu sento é assim. Meu celular é do último tipo, eu tenho que ficar aqui. Assim, se está com o cotovelo no outro, não posso fazer nada. É isso aí. Ele não consegue ver, não consegue. São coisas simples, meus amores. Um dia a gente vai ficar como Joana d'Arc, como Gandhi. Mas, por enquanto, vamos começar pelo banco, pelo cotovelo no outro, né? Pela bolsa que eu carrego de qualquer maneira, passo assim, arranco os cabelos dos outros que estão lá. Calcula se a pessoa tem uma peruca, fica até feio, né? A peruca sai na mochila do outro, né? Então, aqui coloca, né? A todo aquele que não esteja cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, que a gente já confundiu isso, por isso Kardec coloca 2 vezes no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é apenas ser caridoso, é ser útil. Isso é tão duro, porque há pessoas, inclusive na nossa família, tão inúteis, faz questão de ser inútil, né? É ser útil na medida do possível. Você não vai pedir que uma pessoa seja útil se ela está numa cama. Ela pode ser, porque ela pode rezar, ela pode fazer uma porção de coisas. Na medida do possível, todas as vezes que o seu auxílio for necessário. Tenho chance de ajudar? Por que não ajudar? Porque vai beber, porque vai comer, porque vai não sei o que lá, blá, 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 blá. Não importa isso. Comecemos das coisas mais simples, que é se colocar no lugar do outro. Está na página que vocês vão levar para casa, meus amigos. Então, o espírita, isso nos diz Leon Denis, nosso querido patrono, né, lá na nossa casa, o espírita tem um compromisso com a virtude. Nós que estamos numa casa de espírito, nós temos um compromisso com a virtude. A cada dia, eu vou deixar de passar adiante determinadas fofocas, porque tem gente que adora passar, e de preferência acrescentar um pouquinho, né? Porque senão não tem graça nenhuma, né? O espírita tem um compromisso com a virtude. Ele deve viver segundo os princípios espíritas. Não é frequentar a casa espírita toda hora. Não é decorar o Evangelho, Mateus. Eu acho até bonito, né? Principalmente velhinhos assim. Em Mateus, capítulo não sei o que lá, nos Atos dos Apóstolos, eu tenho que anotar aqui porque eu não sei. Quando eu falo isso, eu tenho que ler aqui, porque eu não sei, né? Então, segundo os princípios espíritas, quais são os princípios espíritas? Jesus falou que poderia resumir toda a lei e os profetas, tudo. Ah, porque eu não sei qual é o 7º mandamento, eu não sei qual é, esqueci qual é o 9º. Não importa. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né? Diz Leon Denis, não basta crer e saber. Não basta crer e saber. É preciso viver a nossa crença todo dia, de toda maneira. Vivenciar no dia a dia todos os princípios espíritas, né? Então, nós, espíritas, temos um compromisso com a virtude. Mas, pelo fato de termos um compromisso com a virtude, a gente é quase santo? O planeta é de provas e expiações. A gente tem tentações. A gente fala,
Passo o ano inteiro e eu faço isso. Esse ano eu vou treinar tal virtude assim. E vou treinando, mas de vez em quando eu vejo que escorrego. Né? Nós ainda temos alguma dificuldade. Então, a gente não é quase santo. A gente não pode chegar para o outro que está chegando à casa espírita e cobrar dele determinadas coisas que ele não tem condição de fazer ainda, porque não é. Tem que treinar. Tem que treinar. É preciso treinar isso todo dia. Na questão 893, Kardec pergunta assim aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Que a gente quer começar logo para a mais meritória. Negócio de moedinha michuruca, não, a gente quer logo lá em cima. Né? O que eu faço para entrar no céu? Se houvesse um céu e pudesse ser assim. Né? Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Porque a gente tem um compromisso com a virtude. Resposta dos espíritos: todas as virtudes têm o seu mérito. Todas. Porque todas são sinais de progresso. Então, às vezes eu brinco, lá quando a gente dá aula do Livro dos Espíritos, eu brinco e mostro alguma coisa, pego um livro, uma coisa qualquer, e digo assim: olha, vou mostrar o livro aqui, não é para ler o que está escrito no livro, é para vocês olharem só a cor do livro. E aí eu pergunto: vocês leram? É claro que todo mundo leu. Bateu o olho, principalmente se você pega um livro assim, no invisível, olha aqui, só um instantinho. Aqui, ó. Veja só a cor. Não dá. Você bateu o olho, você leu, porque são duas palavras, né? Aí eu digo: por que vocês leram? Porque vocês são alfabetizados. É uma virtude que vocês conquistaram. Todas as virtudes que nós conquistamos, nós não as perdemos pela misericórdia de Deus. É um processo cumulativo. É lindo isso. Então é o que ele coloca aqui. Todas as virtudes, naturalmente, têm o seu mérito, porque todas são sinais de progresso. Tem gente que não é alfabetizado, né? No caminho do bem. A virtude todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Puxou, o corpo puxou, não vai para lá. Você resistiu, é uma virtude. Há virtude toda vez que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Eu esqueço de mim para ajudar o próximo. Para nós aqui na Terra, espíritos ainda imperfeitos, o exemplo mais clássico de abnegação, de você esquecer um pouco de você em prol do próximo, somos quando nós somos pais e mães, que a gente faz muito isso pelos filhos, né? A gente esquece da gente em prol do filho. Ele está dizendo aqui que como ele coloca, a sublimidade consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segunda intenção. Mas a mais meritória de todas as virtudes é a caridade mais desinteressada. Então, meus amigos, que possamos refletir sobre tudo isso, né? Amar ao próximo como a si mesmo não é fácil, porque a gente é muito imperfeito ainda, e principalmente o orgulho e o egoísmo ainda direcionam as nossas escolhas. E como o nosso coração ainda é bastante endurecido e a nossa mente bastante preconceituosa, muitas vezes nós não sabemos direcionar bem as nossas escolhas. E quando fazemos escolhas que prejudicam o nosso próximo ou que intencionalmente julgam o próximo sem ter base para isso, a gente está infringindo a lei de Deus. A gente está se afastando da lei de Deus, que é de justiça, de amor, de misericórdia. Quando Jesus disse: não julgueis para não ser julgados, ele não estava rogando uma praga. Não julgueis para não ser julgados. Não. Não julgueis para não ser julgados, porque eu não posso julgar a quem quer que seja, como vocês não podem julgar a mim mesma, porque vocês não estão com o meu arquivo de outras encarnações e o que eu fiz até hoje. Vocês estão me vendo aqui nesse momento, como eu estou vendo vocês também aqui nesse momento. Ninguém pode julgar, porque não tem, na nossa encarnação, nós sabemos o que foi a pessoa nessa encarnação. A gente não tem acesso ao que ela foi, às escolhas que ela fez. Então, de repente, dentro das dificuldades que ela faz, das escolhas ainda imaturas que ela faz, eu poderia ver, se tivesse esses olhos ou essa caridade, que isso que ela está fazendo hoje está muito melhor do que ela foi lá atrás. Ela está no esforço hoje, fazendo hoje, ainda cometendo alguns delitos, mas está melhor do que nas outras encarnações, como nós estaremos melhores a cada momento que a gente exercitar em nós esse amor que nós devemos ter ao próximo. Que possamos estudar a doutrina espírita,
que possamos exercitar nas pequenas coisas. Se é o meu sapato de salto que eu entro fazendo barulho de noite e esqueço que há uma pessoa que mora logo abaixo. Pequenas atitudes, meus amigos. E depois a gente vai aumentando, até que um dia possa chegar a essas pessoas que nós admiramos tanto. Inclusive, que nós temos na nossa casa espírita, e aqui também eu convivi com algumas pessoas aqui da casa espírita, que estão hoje no plano espiritual, mas que se dedicaram muito, calaram muita parte da sua vida pessoal em prol desta obra, em prol desse atendimento que se faz aqui em muitas casas espíritas. São pessoas que estiveram conosco até pouquinho tempo atrás. Possamos nos inspirar nelas, sempre lembrando que o nosso guia modelo é Jesus, que nos ama profundamente e trouxe um pai, mostrando o tempo todo, ele fala que é pai, de justiça, amor, de misericórdia, e que nos ama profundamente e quer o melhor para cada um de nós. Ele é nosso pai. Muita paz, meus amigos. Nossos agradecimentos, Rose. Sua vinda sempre é muito boa para a gente, nos traz muito material para a gente refletir, viu? Muito obrigada. Nós vamos passar agora para o nosso segundo momento, com a leitura do livro Fonte Viva, é a lição número 73, tem o título de Estímulo Fraternal, e o Wagner fará o comentário durante os passes. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. São palavras de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. E Emmanuel faz o comentário. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhinhos, sem possibilidades de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criancinha sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos no eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos, torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe de vez em quando o passo apressado, a fim de auxiliares o cego que tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as suas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará, onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Sê o anjo de fraternidade para os que te seguem dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos de tua sementeira te enriquecerão o caminho. Maravilhosa essa página, né? Então nós vamos pedir agora aos nossos companheiros médiuns que se posicionem para que possamos iniciar o momento do passe. Lembrando a todos nós de nesse momento estarmos ligados aos nossos amigos espirituais e lembrarmos dos nossos companheiros que se encontram em nossa casa, dos nossos amigos adoentados,
e vibrarmos também para que eles possam sentir as energias positivas, né, a pacificação de Jesus no santuário de casa, né, acalmando a todos nós. Vamos então, companheiros, neste instante, vamos unir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos mentalizar a imagem de Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, de braços abertos a nos acolher, a nos amparar, nos fortalecer. E nesse instante, mais uma vez, pedir que a espiritualidade amiga da Casa de Irmão Clarencio possa trazer para cada um de nós os fluidos necessários ao nosso fortalecimento físico e espiritual. Deus, nosso Pai de amor e bondade, sabe das nossas necessidades, mas que possamos receber nesse instante, querido Mestre, as vibrações de muita paz, de harmonia, de sustentação, para trilharmos o nosso caminho, para fazermos a nossa caminhada, na certeza do amparo e da proteção divina, para todos nós, encarnados e desencarnados. Então, que nesse instante, querido Mestre, possamos dar por iniciado este momento do passe, mas que o teu amor possa estar em nossos corações, hoje e sempre. Graças a Deus. Que a paz, o amor e a luz do nosso querido Mestre Jesus esteja sempre envolvendo os nossos corações. Buscai, em primeiro lugar, seu reino e sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Meus irmãos, todos, sem exceção, e principalmente nós, que já começamos a abrir os nossos corações para o Cristo, e com isso estamos tendo condições de começarmos a estudar o seu Evangelho com clareza, com toda a certeza. Antes do nosso ingresso, a carne foi feito toda uma programação, inclusive os recursos necessários à nossa sobrevivência física, para que tenhamos somente a preocupação com os assuntos relativos aos nossos compromissos assumidos. Não queremos dizer aqui que tudo caia em nosso colo, nos impulsionando à ociosidade. Mas, sim, todos os recursos estarão sendo nos apresentados nos momentos aprazados
para que exercitemos os nossos livres arbítrios através das escolhas. O mais importante para nós é termos o discernimento de querermos trabalhar sempre somente com o que necessitamos para o nosso progresso espiritual. Nada contra que procuremos cada vez mais trabalhar em prol do nosso conforto. Só não devemos focar somente isso, porque o nosso progresso precisa ser para o espírito e não para a matéria. É sobre esse assunto, meus irmãos, que o nosso querido benfeitor espiritual Emmanuel quer nos passar hoje como raciocínio em sua valiosa lição sobre a orientação do apóstolo dos gentios. Atendamos às necessidades da matéria dentro do que realmente ela precisa para nos fornecer o melhor. Mas vivifiquemos em nossos corações os recursos imperecíveis que o Mestre Divino nos trouxe, que é fazer sempre ao outro o melhor dos nossos sentimentos, do mesmo jeito que gostaríamos que o outro fizesse conosco. Porque, irmãos, somente isso é que iremos realmente e de fato levar quando retornarmos à pátria real do Espírito. Que são todas as nossas ações. É só isso que pertence a nós como espíritos imortais. O resultado das nossas ações. E exatamente dentro desse resultado que está acolhendo os nossos valores morais, os nossos valores espirituais, aquilo que realmente nós compreendemos e aprendemos do Evangelho do Cristo e as nossas práticas. Que nos esforcemos, então, cada vez mais, irmãos, para que essas ações sejam boas, sejam positivas,
para que elas nos deem frutos bons. Porque é somente através dos frutos bons que conseguiremos nos ascender espiritualmente. E como Emmanuel nos orienta, somente assim é que iremos poder retornar cada vez mais melhores. Muita paz a todos. Chegamos ao término de nossa reunião e mais uma vez, unindo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, agradecendo a Deus, a Jesus, agradecendo aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido irmão Clarencio, mas principalmente traduzindo esse agradecimento na mudança dos nossos sentimentos, querido Mestre, que possamos todos nós fazermos esse esforço de nos transformarmos como nós realmente entendemos que devemos nos transformar para sermos os seguidores de Jesus. Mas nós pedimos, querido Mestre, que todos nós possamos estarmos ligados aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, que nos ajudam, nos incentivam, nos fortalecem, para que essa transformação realmente aconteça. Por isso, Senhor Jesus, que nesse instante possamos voltar aos nossos pontos de origem, onde iremos testemunhar, querido Mestre, o seu amor por todos nós. Que nós também possamos, querido Mestre Jesus, amarmos um pouquinho mais, não só a nós, como também a todos os nossos semelhantes, pois todos nós somos filhos de um Pai de amor e bondade. Que seja em teu nome, querido Mestre Jesus, que seja em nome de toda a espiritualidade amiga da casa de irmão Clarencio, do nosso querido irmão Clarencio, mas que seja acima de tudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte dar por encerrado os estudos em torno do Evangelho dessa tarde. Graças a Deus.